Fala, meus amigos youtubers! Tudo bem com vocês? Aqui sai Abud, diretor da Dominus, assessoria empresarial. Pessoal, nosso vídeo da semana aí, eu vou trazer algumas dicas e observações em relação à prisão por dívida, tá? O intuito dos vídeos é trazer ao empresário e ao devedor possíveis situações que podem ser sofridas, né? Em relação à situação de inadimplência, tá certo? O primeiro caso que eu quero trazer, são só 3 casos hoje, tá? O primeiro caso que eu quero trazer é o caso de um empresário de São Paulo que foi preso por dívida. O que foi que ele fez? Ele deixou de pagar um fornecedor, esse fornecedor entrou com a ação judicial contra ele, e o que é que ele fez? Ele começou a esconder bens. Como é que se esconde bens? Ele começou a passar do nome do A, né, que é ele, devedor, para outras pessoas. Por exemplo, ele passou para o nome dos filhos, ele passou para o nome de terceiros, ele passou para o nome da esposa. E o credor, dentro da ação, conseguiu provar que ele estava tentando fraudar o processo, né? No caso dele, é uma gestão temerária do negócio, né? Então, o que foi que aconteceu? O credor conseguiu provar que ele estava fraudando dentro do processo e o juiz determinou a prisão dele em detrimento não da dívida. A dívida foi a causa, em detrimento do estelionato dentro do processo. Ele foi preso preventivamente por fraude à execução e dissipação de bens, ou seja, ele estava dividindo os bens ou colocando os bens no nome de outra pessoa para consolidar uma fraude processual, consolidar na realidade o não pagamento da dívida dele, né? Ocultar o patrimônio e frustrar os credores do recebimento. A base legal para a prisão dele foi a lei da falência, que é a Lei 11.101 de 2005. E o Código Penal foi o artigo 171, que é o estelionato, né? Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em proveito próprio ou de terceiros, né? O caso 2 é o caso do devedor que praticou efetivamente o crime de estelionato. Resumo: quando a dívida decorre do golpe, fraude ou má-fé comprovada, eu vou repetir, quando a dívida decorre de fraude, má-fé preventivamente arquitetada, aqui no nosso escritório nós temos um caso de um devedor que ele colocou o nome da empresa no nome de uma enteada dele. Ele, juntamente com a filha dele, fizeram várias dívidas no mercado. Por sua vez, não honraram com os pagamentos. E agora quem está respondendo é a enteada dele. Ele, pra vocês terem uma ideia, ele pagava R$2.000. Pagava não, ele paga R$2.000 por mês essa enteada para poder usar o nome dela, né? Isso aí é um estelionato previamente estabelecido. Ou seja, ele arquitetou um plano e dentro desse plano ele começou a fraudar algumas empresas, alguns fornecedores e por aí vai, né? Então, e a gente está conseguindo comprovar isso aí dentro do processo. Se a dívida for efetivamente comprovada que houve uma má-fé da parte do agente, do devedor, ele vai ter a prisão decretada, no caso aqui do caso em epígrafe, né? Em relação ao estelionato, não em relação à dívida, mas o acúmulo de situação, mais o estopim original, o caput do problema é a inadimplência, tá certo? Outro exemplo que a gente pode dar foi um empresário em Minas Gerais que deu cheque sem fundo de forma reiterada, comprovadamente com a intenção de não pagar, de fraudar comerciantes. A justiça entendeu o crime e ele foi preso, e respondeu preso, viu? O cheque sem fundo, isoladamente, ele não dá cadeia. O que é que dá cadeia? A reiteração do golpe. Por exemplo, você tem lá, sei lá, 40, 50 folhas de cheque sem fundo. Você passou o primeiro, ele voltou.
Você sabe que não tem como cumprir o pagamento dos demais e começa a emitir cheque sem fundo no mercado. Estelionato. Para o empresário entrar com ação imediata, né, fazer o BO para registrar a informação. E para o devedor, cuidado, meu amigo. Cuidado. O caso da dívida 3 é caso de pensão alimentícia, que isso aí é conhecido e notório por todos os brasileiros, que na verdade até tem um adágio popular que diz que é a única conta que o caba vai preso, né? Que o camarada vai preso. Não é a única conta que dá cadeia. Tem conta que dá cadeia, tem conta que é um problema, na verdade todas elas são, mas tem conta que você pode pagar com a extinção de liberdade, tá certo? Um caso aqui, que eu lembrei aqui agora, nesse exato momento, em 1996, o meu pai, Habib Aboud, né, que é o nosso presidente, ele, que era, na verdade, o nosso presidente, ele conseguiu bloquear um elevador de um prédio que estava devendo, e aí ele conseguiu bloquear o elevador desse prédio. Nesse bloqueio, o prédio tinha 20 andares. Para quem estava no primeiro, segundo e terceiro andar, tranquilo, não tinha problema nenhum. Mas imagina o camarada estar no 20º andar, precisar subir e descer. Então, rapidamente, depois desse bloqueio, o condomínio efetuou o pagamento, né? E na ocasião, eu me lembro que o administrador do condomínio, ele perguntou o que era que ia se fazer com o elevador. Porque o elevador de um prédio, ele é projetado antes do prédio estar pronto. Aí você coloca o elevador e sobe o prédio, né? E aí, nesse sentido, ele foi e mostrou por que ele bloqueou o elevador do prédio. Ou seja, ele restringiu o acesso das pessoas no movimento do prédio, entendeu? Então, assim, conclusão. Dever é perigoso. Dever e não abrir uma condição de negociação pode lhe causar seríssimos problemas. Esconder patrimônio ou tentar esconder patrimônio é bobagem. Tem como provar, e hoje em dia existem, só para vocês terem uma ideia, nós aqui no escritório, nós temos vários sistemas que dão localização, eles dão resumo de contas correntes, eles dão patrimônio, eles dão transferência de patrimônio e eles estão todos linkados aos cartórios do Brasil, entendeu? Então pense 2, 3, 4, 5, 10 vezes antes de correr numa negociação. Dever pode trazer sérios problemas. E para os empresários, a inadimplência ela é um câncer para a tua empresa. Ele tem que ser extirpado o mais rápido possível, tá certo? Gente, fica aqui as dicas da semana. Um fraterno abraço. Que nosso Senhor Jesus Cristo proteja a todos. E Dominus, o nosso negócio é cobrança. Fraterno abraço!